Gostaria de pensar nesse momento sobre como compreender quando Deus diz sim ou não. A palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Por outro lado, quando nós lemos o livro de Jó, no capítulo 30, versículo 20, nós temos a seguinte expressão de um homem angustiado, de um coração em dor, de um coração que clama, mas que Deus ainda não respondeu. E ele diz assim: Eu clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. É difícil compreender tamanho paradoxo, se de um lado a palavra diz clama a mim, eu responderei. Por outro lado, a palavra também diz na boca de Jó, eu clamo, mas não me respondes. Como podemos compreender por completo as dificuldades que uma pessoa está passando? Como eu posso compreender o que é ser mãe se eu sou homem e jamais poderei gerar um bebê? Eu só pude compreender como era ser pai quando a minha filha nasceu e eu pude carregá-la nos meus braços e eu pude sentir a cada dia o meu amor crescer no coração por ela. As coisas mais fortes da vida, nós só entendemos quando nós as experimentamos. Para você compreender a ação de Deus, você precisa primeiro experimentar Deus em sua vida. Lá no Salmo 34, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Provem e vejam como o Senhor é bom. A cada dia, nós somos transformados pelas situações que vivemos, inclusive pelas dores que passamos na vida. Jesus vai ao encontro das nossas necessidades. A cada momento, quando você procura o Senhor, em meio às aflições ou à dor, você o encontra. Nós jamais teremos respostas de Deus para todas as nossas dúvidas, e nem sempre elas serão do jeito que nós desejamos. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Também Deuteronômio diz: o nosso Deus tem segredos que não conta para ninguém. Independente da situação em que estejamos passando, Deus tem sempre um propósito para tudo o que acontece. Sua vontade tem a dimensão presente e eterna. A maior dificuldade, ao passar pelas dificuldades da vida, é nós compreendermos quando nós clamamos a Ele e Ele demora para responder, ou muitas vezes não responde exatamente da forma como nós gostaríamos que respondesse. Tem hora que Ele até diz não. Quando compreender isso na nossa própria vida, quando Deus nos diz não? Gostaria aqui de pensar em 3 maneiras de nós enfrentarmos esta situação. A primeira delas, creia que Deus tem uma perspectiva maior do que a sua para a sua vida. Lá em Hebreus 4:13, o escritor diz: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Lá em Provérbios 2:8 diz: Pois Deus guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Nossas orações não são respondidas às vezes, simplesmente porque dentro da visão onisciente de Deus,
esta não é uma boa opção para a nossa vida. Deus, que é onisciente, que conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro, ele sabe tudo sobre nós e ele leva em consideração todos os aspectos da nossa vida, da vida da nossa família e do seu plano para o nosso viver, e ele age assim. Portanto, ele sabe, em todas as circunstâncias, o que é melhor para nós. Segunda ideia, creia que Deus tem um plano melhor para a sua vida. Lá na palavra de Deus, declara assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías, ao dizer essas palavras, no capítulo 55, versículos 8 e 9, ele está dizendo que Deus, conhecendo toda a nossa vida, passado, presente e futuro, ele sabe o que é melhor. Ele enxerga o que nós não enxergamos. Ele tem a visão que nós não temos. Nunca coloque os caminhos de Deus limitados aos teus caminhos. Jamais limite o agir de Deus dentro da sua própria perspectiva de vida. Saiba que Deus está sobre todas as coisas, e Ele conhece todas as coisas, e Ele age sobre todas as coisas. Ele vê o que você não vê, Ele sente o que você não sente, e ele realiza muito além daquilo que você espera. Deus planeja, portanto, Deus vê e age de forma diferente, simplesmente porque Ele é Deus. É um Deus de amor, que deseja o melhor para a nossa vida. Portanto, crendo nele, confiando nele, nosso futuro a cada dia será melhor. Terceira ideia. Creia que Deus tem um grande propósito para o seu futuro. Lá em Isaías capítulo 46, versículo 10, diz: meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Lá em Jeremias 29, 11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Para que Deus possa agir, é imprescindível que eu confie nele de todo o meu coração. Os versículos 13 e 14 declaram assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Muitas vezes, Deus permite que passemos por dificuldades para que Ele possa lapidar o nosso caráter. Ele olha para nós e vê em nós uma pedra bruta de diamante, que precisa, nas mãos especiais de um artista, ser lapidado, para dar a imagem, para dar o brilho, para dar a beleza constante no próprio diamante. E Deus faz isso conosco. Ele nos pega do jeito que nós estamos e Ele vai nos transformando a cada dia, lapidando a nossa alma, lapidando os nossos ressentimentos, lapidando a nossa mente, a nossa compreensão da vida, lapidando as nossas atitudes e nos tornando a cada momento mais próximos da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes, Deus permite que nós passemos por dificuldades. Ele tem os seus propósitos.
Lá em Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 4, 16 e 17, ele diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quando eu estou passando pela dificuldade e eu não estou compreendendo o agir de Deus, eu preciso ter duas atitudes. Primeira atitude, lembrar que todos os propósitos de Deus são motivados por amor. Lá no Salmo 25, versículo 10, declara assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Segunda ideia, a graça de Deus estará sempre presente quando ainda que ele diga não. O apóstolo Paulo, lá em segunda carta também aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 a 9, ele diz assim: 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele fala aqui do espinho na carne. Mas o Senhor me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Concluindo, diante das dificuldades, devemos confiar plenamente em Deus, mesmo que muitas vezes ele demore para responder, ou até mesmo diga não. Lá no Salmo 9, 10, o salmista declara: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que o buscam. Devemos, portanto, depositar toda a nossa confiança no Senhor. Lá no Salmo 37, versículo 4, diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Confiando em Deus, nós sempre observaremos, no futuro ou no presente, que Deus é bom e a sua bondade se manifesta a cada manhã na nossa vida. Jesus sempre estará conosco e mesmo nas maiores adversidades da nossa vida, Ele estará manifestando seu amor por nós. Querido, amada, não importa qual seja a circunstância, a cada dia, confie plenamente no Senhor. Saiba que as coisas que os nossos olhos não viram, que o nosso pensamento não pensou e que nós ainda não sentimos, são aquelas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Que Deus te abençoe e que você possa, a cada manhã, confiar na graça provedora do Senhor e viver o seu dia, desenvolvendo a sua agenda, sabendo que Deus sempre estará no controle da sua vida, ajudando em todos os momentos do seu viver. Que Deus te abençoe e te dê a paz.